Eu sou Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje não fez eu refletir sobre inteligência, mas sim em sobre ser eu mesmo. Hoje vamos refletir sobre Ellie. Tem spoiler de tudo em Death Note. Vamos lá. O que é ser diferente? O que é alguém único? Todos nós nos diferenciamos uns dos outros em alguns aspectos. Por mais que o ser humano se comporta de maneira igual em alguns momentos, todos nós temos nossas particularidades. E quando você expressa elas, você se torna alguém único, alguém diferente. Ellie é esse personagem diferente. Ele é basicamente ali o retrato da autenticidade. Ele é o personagem que causa dúvida nos outros. Ele é um personagem que causa interesse. Ele é para muitos a verdadeira justiça no anime. E também é o retrato da esperança. Enquanto o Light teve ali uma família de fato, o Ellie não teve. Foi criado basicamente em um orfanato e a única pessoa que ele tinha contato era o Atari. E ele não interagia muito com as outras pessoas. John Cacioppo, um neuropsicólogo que estudou por muitos anos o fenômeno da solidão, ele fala que esse sentimento pode causar grandes impactos na gente, como prejudicar a nossa imunidade, o nosso sono. E ele fala que até pessoas que sentem por muito tempo esse sentimento tendem a comer alimentos que têm um maior teor de açúcar e gordura. Olha aí, Ellie. A solidão, de certa forma, fez parte da vida do Ellie, diferentemente do Light. Então os dois chegaram no mesmo ponto, vindo de conceitos de criações diferentes. O Ellie e o Light ali são dois contrastes. Os dois ali têm muitas diferenças e muitas semelhanças. Entre as semelhanças, os dois acreditam na justiça, acreditam que estão certos. Entre as diferenças, o Light é alguém ali com muitas habilidades sociais, consegue conversar normalmente com qualquer pessoa, consegue interagir pessoalmente com qualquer um. Já o Ellie não necessariamente, ele é mais retraído, menos vaidoso, mais sincero. Só que mesmo ele não tendo ali tantas habilidades sociais quanto o Light, isso não chega a ser algo que atrasa ele. Tanto que ele consegue ali fingir em alguns momentos. Então isso não foi algo que impactasse tão grandemente assim na vida do Ellie. A questão apenas é que ele não podia aparecer muito. E esse isolamento com certeza trouxe ali pra ele impactos. Na verdade, não tinha como não ter. Todos nós precisamos, pelo menos um pouco, de sociabilidade na vida. Outra semelhança, os dois são igualmente inteligentes. Isso o Ellie reconhecia claramente no Light. E talvez se existe verdade no que o Ellie disse pro Light, que ele era talvez o seu único amigo, isso vem do fato de que os dois eram igualmente inteligentes, e nesse mundo de inteligência, o Kira era alguém que podia entender o Ellie. É tipo aquela pessoa que você passa horas conversando com ela de tantas coisas em comuns que você tem. O Light viu tanto que o Ellie era muito competitivo, mas a grande diferença entre os dois é a autenticidade. O Ellie é claramente mais autêntico, ou seja, apesar das pressões externas, conformidade social, as ações do Ellie eram congruentes com seus valores. O Ellie não tenta parecer inteligente ou bem vestido, ou andar com postura de autoridade para passar essa imagem. Ele é o mais transparente possível nesse aspecto. E por mais que ele seja manipulador, ele se mostra ali na história o que ele é de verdade. O psicólogo Roy Baumeister descobriu que ser autêntico exige um certo custo de energia psíquica, da qual temos apenas uma quantidade finita. Seus estudos mostram que a ação autêntica exige uma certa quantidade de esforço psicológico, que tende a esgotar. Ele fala, é mais difícil ser autêntico, dá mais trabalho. Ser julgado sempre quando é visto, ser considerado estranho. O Ellie passou por isso de forma cotidiana, sempre que ele aparecia. Os alunos da universidade viram isso, a força-tarefa viu também. Todo mundo vai experimentar esse sentimento de rejeição em algum momento. É impossível passar a vida inteira sem sofrê-la, pelo menos uma vez. É algo utópico acreditar que não vai ter rejeição na vida. Mesmo se você não fizer absolutamente nada, você vai ser julgado por não fazer nada. Mas isso não significa necessariamente que você tem que mudar por isso, mudar por essa rejeição. O próprio Ellie fala, não importa o quanto tente, você sozinho não pode mudar o mundo, mas este é o lado bonito do mundo. Lembre-se, na vida você não precisa lidar com tudo. Afinal, temos um tempo limitado, não vamos ficar aqui pra sempre. E o Ellie parece saber disso. Está nas entranhas na profissão dele de detetive. O antigo imperador Marco Aurélio falava, aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença. Algumas pesquisas vão indicar que sentir uma dor de rejeição, por exemplo, vai envolver ali os mesmos mecanismos de uma dor física. E outros estudos confirmam que a solidão não é boa para a saúde de ninguém. Aumenta os níveis de hormônio do estresse no corpo e leva a problemas de sono, como eu já falei. Então esse seria o primeiro embate que a autenticidade do Ellie poderia causar nele. Rejeição. A autenticidade refere-se a uma pessoa que está expressando o seu eu verdadeiro, ou se a pessoa está se comportando de uma maneira fiel a ela mesma. E a autenticidade está relacionada a uma maior segurança
segurança pessoal. Os psicólogos Michael Kernes e Brian Goldman desenvolveram até uma espécie de inventário sobre a autenticidade, definido ali por 4 fatores. Autoconsciência, que seria ali o conhecimento e confiança em suas próprias emoções, razões e preferências. Processamento imparcial, ter uma noção maior dos seus pontos fortes, fracos, sem um sentimento ali de culpa ou de negação. Comportamento, agir de forma congruente com seus próprios valores e necessidades, mesmo sob o risco de crítica ou rejeição. E orientação relacional, relações próximas que inerentemente requerem abertura e honestidade. Todos esses 4 fatores podem ser observados ali no L, e essa autenticidade dele pode ser ali o motivo de muita gente gostar dele, e talvez o motivo dele ser tão simpático. O psicólogo Kenan Sheldon e seus colegas escrevem o comportamento autêntico como um comportamento que escolhemos livremente e que nos permite expressar quem somos. Em outras palavras, pessoas autênticas agem de uma maneira que reflete ali os seus valores e identidade. Só que a gente vê ali na série muita gente questionando o potencial do L, pela aparência dele, justamente por ele ser muito diferente do habitual, e ele não altera esse comportamento. O máximo que ele faz ali é adaptar um pouco para uma tarefa ou para se adequar a uma situação, como quando ele finalmente calça ali um tênis para ir à universidade ver o Light, ou naquela cena engraçada que ele se passa por um amigo do Matsuda para tentar salvar ele ali da Yotsuba. Em alguns campos da psicologia, isso é chamado de automonitoramento. Então, vai existir pessoas com automonitores elevados, são mais propensas a mudar seu comportamento dependendo do ambiente social em que se encontram, que é o caso do Light, e os baixo automonitores, que é o caso do Ellen, que tendem ali a agir de forma semelhante em diversas situações. Sua forma de caminhar, sua forma de sentar, como ele é em casa, ele é em praticamente todos os lugares. Aí vem um ponto, muito se fala nessa autenticidade do Ellen como uma característica relacionada ao autismo. E pra mim o Ellen sim, tem alguns traços, mas no caso dele seria de uma forma bem leve. Os traços de comportamento dele seria ali de uma forma mais leve do autismo, como é o caso da síndrome de Asperger, que saiu do DSM-5 e também ali do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, e ele entra ali como uma forma mais leve do autismo. Recentemente o Elon Musk admitiu ter essa síndrome, que causa ali dificuldade na interação, interesses restritos, não gostam ali muito de sair do seu espaço de conforto, tem ali uma dificuldade de entender conceitos mais abstratos. O L às vezes parece levar as coisas muito pelo lado literal. Lembra daquela cena que ele entrega ali um morango pro pai do Light, como uma forma de suborno pra ele não contar quem ele é realmente, que ele é ali os 3 detetives. 3 maiores detetives do mundo, todos são L. Pessoas com essa condição também podem se envolver em movimentos específicos, em repetitivos do corpo. O jeito que ele se cena de forma incomum e específica poderia ali se encaixar em um movimento estereotipado. Inclusive o L não abre mão dessa forma de sentar. Indivíduos com Asperger também vão ter ali uma orientação para detalhes. Um interesse em sistematizar é o que o psicólogo Simon Baron-Cohen chama de autossistematização. Ele fala ali que o foco excessivo, somado a um grau de altas habilidades, tornava as tarefas focadas pelas pessoas Asperger em um nível altíssimo. E isso poderia ser ali um grande fator do L ser um grande detetive. As pessoas com Asperger muitas vezes ali funcionam melhor com rituais, com rotinas, e eles são muitas vezes intensamente preocupados apenas com uma área de interesse, e ocasionalmente demonstram habilidades incríveis nesse domínio, como é o caso do L em desvendar casos criminais, e também em observar o comportamento das pessoas. O L é extremamente observador, ele foca ali muito no que os outros estão fazendo, justamente para ele entendê-los. Ele vê a missa falando: se é isso que você quer que eu faça, Light, então eu farei. Ele observa aquele comportamento de uma provável submissão da missa, justamente para associar aquilo com a imagem dela como se fosse o segundo Kira. O L também demonstra muito mais emoções que o Nier, por exemplo. Ele percebe ali muito bem as emoções dos outros e expressa bem as dele também, como quando ele descobre ali a existência dos Shinigamis, ele cai da cadeira e dá um grito, mas isso até eu faria. Vendo um Shinigami, pô, a gente consegue ver ali algumas características do transtorno de personalidade esquizoide no L. É um transtorno que tem ali um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma gama limitada de emoções nas relações interpessoais. A pessoa ali tem pouco ou até mesmo nenhum desejo de manter relacionamentos íntimos, preferem estar sós e fazer atividades que não envolvem ali interações com os outros, além de parecerem não se portar com o que os outros pensam dela, ou seja, não reagem a críticas ou elogios. Os portadores desse transtorno têm preferência por atividades solitárias, porque costumam simplesmente ser indiferentes à realidade que os cerca. Pessoas com esquizoide costumam apresentar outros transtornos como depressão e ansiedade, ou seja, ele é bem diferente de uma introversão, por exemplo. Ele é uma forma meio que disfuncional da introversão. Quem cresce em ambientes solitários, negligentes, hostis, apresenta ali uma maior propensão a ter esse transtorno. Inclusive o transtorno esquizoide às vezes é confundido com o do espectro autista. Por exemplo, não ter muitas relações sociais é uma característica dos dois, só que a grande diferença é que o indivíduo autista, ele quer ter as interações, só que às vezes é mais difícil para ele, é diferente. Enquanto o indivíduo com a personalidade esquizoide,
basicamente não tem interesse algum. O L tem traço dos dois, mas o diagnóstico tanto do transtorno esquizoide quanto da síndrome de Asperger nele eu acredito que seja meio inconclusivo. E eu acho que o objetivo do Takeshi Obata de fato era criar um personagem único, e ele conseguiu. Existe com certeza uma dificuldade de pessoas diferentes se encaixarem, e não apenas na questão de um transtorno, mas sim no quesito geral, de pessoas que têm características próprias, às vezes até incomuns, o que faz muitas pessoas, às vezes, viverem uma vida de maneira que elas não querem, quase que viver uma vida do outro. Pessoas que têm Asperger, por exemplo, conhecem esse sentimento de não se encaixarem às vezes, principalmente quando esse diagnóstico é feito de maneira tardia, quando a pessoa é adulta já. E o L, independente se ele tiver algum transtorno ou não, ele tem as suas particularidades e ele as mantém, ele é autêntico. Lembrando que a autenticidade não é permanecer o mesmo para sempre, é evoluir de acordo com as suas características. O L, pra mim, é um exemplo de personagem que vive a própria vida e fez isso até o último instante. Ele não se importava com o julgamento ou o que as outras pessoas iam pensar dele. Ele simplesmente era ele mesmo, e isso tem um custo. O único amigo que o L quase teve, de fato, era o Light, a pessoa que ele brigava, discutia. Isso quando o Light tinha perdido a posse do caderno, onde o Light era ele mesmo. A pergunta que ele faz ali ao Light se torna extremamente simbólica. Light, desde o momento em que você nasceu, alguma vez você disse a verdade? E o Light age da forma que o L temia. O Light não retrucou ele naquele momento, porque ele estava fingindo um comportamento. O L sabia que era infantil como o Light, mas a grande diferença é que ele tinha noção disso, diferentemente do Light. E o arco final dele é de tristeza, mas também de aceitação, de alguém que foi ele mesmo do início ao fim. É só a gente observar como cada um se comportou quando descobriu que tinha perdido. O L reflete, ele aceita a derrota. O Kira não, ele esbraveja, reclama e tenta até o último minuto negar o que estava acontecendo, que ele tinha sido derrotado. E essa é a maior diferença entre os dois, porque o Kira viveu o ideal, ele não era ele mesmo, enquanto o L viveu sua própria vida, da sua própria maneira. Mas é difícil ser diferente. Não é todo mundo que consegue, igual o L, ignorar tudo isso. É uma tarefa difícil. Mas há uma coisa que você é melhor com certeza do que as outras pessoas, em ser você. E este é o único jogo que realmente importa. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.